É o que tu quer? Dê o que você quer logo, rapaz! Oxe, agonia do caralho, chamando o cabo já hora dessa. Tá, não pode tomar nem uma fuga. Diz o que é que você quer, Lois, homem. Oh, Toma um escolzinho pra enfiar a cabeça. que peste de escola, tô bebendo não. Vai pra lá Então, que porra de escola. Oxi, Oh, só um que porra. escolzinho, Não, rapaz. quero não. Ei, É o quê? Oh, ei, me arruma aí 400 conto aí, homem. eu sabia que É era pra dinheiro. feira, mas é pra feira. Que porra de te feira? pago de Oh, volta, não relaxa. paga lá nada. Esfria a cabeça, toma um Vai escolzinho. pra lá com isso. Aí tu não quer escolzinho não, é? Quer não, rapaz. Leva esse cara pra Tá lá bem junto. geladinho, mano. Que porra de gelado. Ei, ó. Pronto, agora Ei, foi o me quê, dá mais? esse resto de dinheiro aí, vai, pra me entregar logo aqui o negócio. É, Não, não pode ver o cabo receber não, né? Leva essa bosta logo toda, toma. Vai, leva esse cara. Volta, Quem viu? que paga? Você paga lá. Dê uma geladinha pra enfiar a Vai cabeça, pra lá. vai, só uma. Quer que eu quebre isso?